Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia. Hoje, a última mensagem, estamos finalizando hoje a série Crescendo no Conhecimento de Cristo. Depois de alguns domingos considerando sobre esta maravilhosa carta, depois de termos considerado sobre a primeira carta de Pedro, onde ele nos encorajou, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às perseguições, nós aprendemos muito sobre como lidar com falsos mestres e como crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. 1 de Pedro, capítulo 3, os dois últimos versículos, versos 17 e 18. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem com atenção, com fé. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora para o dia eterno. Amém, amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, como já foi pedido a Deus em oração, que o Senhor fale ao nosso coração, nós agradecemos ao Senhor por esta maravilhosa carta que o Senhor preservou para nós até os dias de hoje. Quantos ensinamentos o Senhor já nos deu. E ao findar esta série de mensagens, pedimos, ó Deus, que o Senhor mais uma vez nos instrua, nos encoraje, nos anime, nos faça mais parecidos com Teu Filho Jesus através da Tua palavra. E é no nome dEle que oramos gratos. Amém. Você já se deu conta que semana que vem já inicia o mês de dezembro? Você já se deu conta que o ano está acabando? Para alguns praticamente já acabou, né? O ano praticamente já acabou. Você já tem feito planos para 2023? Falta um mês ainda. Falta apenas um mês para o próximo ano. Você já tem feito planos? Qual é o seu plano? Se é que você já começou a fazer planos, quais são os seus planos para o próximo ano? Há um plano principal para o próximo ano? E qual é o seu plano de vida? Você tem algum? Veja, eu não estou me referindo a seguro de vida. Talvez alguns de vocês tenham seguro de vida, mas e plano de vida? Você tem algum? Qual é o seu plano, não somente para 2023, qual é o seu plano para o resto da sua vida? Começar hoje, não precisa iniciar 2023. Qual é o seu plano para o restante da sua vida? Você tem algum? Sabe, meus irmãos, nós não podemos viver sem propósito, nós não podemos viver sem saber por que vivemos, nós não podemos viver sem planejamento, nós não podemos viver sem objetivo. Há alguns que não sabem por que vivem, mas nós devemos saber. E a palavra do Senhor, meus irmãos, nos apresenta um plano de fato de vida para nós, que tem a ver com um plano de crescimento. Aliás, esse foi o tema da nossa série, né? Crescendo no conhecimento de Cristo. Ao terminar, meus irmãos, esta carta tão rica, tão maravilhosa para as nossas vidas, nós lemos Pedro dizendo: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis aqui, meus irmãos, o plano de Deus, o propósito de Deus para nós, enquanto aguardamos o nosso amado Senhor e Salvador Jesus voltar. O que fazer enquanto o Senhor não volta? O que fazer enquanto aguardamos a volta do Senhor? Nós devemos crescer à semelhança dEle. É sobre isso, queridos, que nós aprenderemos nesta manhã. É sobre isto que estes versículos tratam. A forma como devemos aguardar a volta de Cristo, tomando cuidado para não sermos arrastados pelo falso evangelho que nos atrapalham de crescer, que impedem o nosso crescimento. Pelo contrário, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós veremos isso em 3 partes. A primeira delas, meus irmãos, é que devemos tomar cuidado
para não sermos arrastados pelos falsos evangelhos. Vejam comigo o que diz Pedro no verso 17. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Queridos irmãos, nós temos olhado para esta carta, estamos finalizando hoje, nós temos aprendido com o apóstolo Pedro sobre o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. E Pedro, meus irmãos, tem nos ensinado, e desde a primeira carta nós temos aprendido, né, sobre o Evangelho, sobre o crescimento na própria palavra do Senhor. E Pedro, como nós temos visto nos últimos domingos, ele passa a considerar no capítulo 3 sobre o fato de que Jesus vai voltar. Os falsos mestres, aos quais, a quem nós devemos tomar cuidado, eles distorciam os ensinamentos da palavra do Senhor. Eles questionavam o fato de que Jesus ainda não tinha voltado. Eles diziam assim, olha, vocês estão esperando, Jesus não vai voltar. Mas Pedro diz, Jesus vai voltar. É que o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. E Pedro então vem falando, como nós temos visto nesses últimos domingos, sobre o dia do Senhor. Pedro vem falando sobre o fato de que haverá o dia do juízo, que para aqueles que não estão em Cristo será um dia terrível, mas para aqueles que estão em Cristo será um dia glorioso, porque o Senhor fará novos céus e nova terra, e o Senhor voltará para buscar os seus, e Ele vai fazer novos céus e nova terra, como nós lemos em Apocalipse 21, e nós habitaremos com Ele para todo sempre. E desde o domingo passado nós temos olhado para este final da carta e aprendido o que fazer enquanto Jesus não vem. Como aguardar o dia do Senhor, como aguardar a volta do Senhor. E ao olharmos a partir do verso de número 14, como nós vimos no domingo passado, nós devemos, meus irmãos, crescer, nós devemos nos esforçar em crescimento espiritual, em santidade. Pedro diz no verso 14, por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Esforcem-se em santidade. É necessário um esforço da nossa parte, tem tudo a ver com o que Pedro fala no final da carta, em crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É um esforço para sermos semelhantes a Cristo, como nosso irmão Douglas disse ainda há pouco, porque este é o propósito maior, sermos conformados à imagem de Cristo. Pedro, meus irmãos, tem nos ensinado como esperar a volta do Senhor, e depois ele falar sobre esse esforço em santidade. No versículo de número 15, ele diz, e considerem a paciência, a longanimidade do Senhor como oportunidade para a salvação. Pedro vai falando sobre o fato de entendermos que Jesus não veio até agora, porque é oportunidade de Deus para que outros ouçam a palavra do Senhor e os eleitos sejam convertidos. Pedro vai falar sobre considerarmos a palavra do Senhor enquanto o Senhor ainda não volta. É assim, meus irmãos, que nós aguardamos a volta de Cristo, nos esforçando em santidade, considerando que Deus tem os seus propósitos salvíficos, considerando a palavra do Senhor que os insubordinados, os falsos mestres destroem. E Pedro continua a exortar, a trazer exortações a respeito de como devemos aguardar a volta do Senhor. E hoje nós olhamos para o verso de número 17 e aprendemos, queridos, que devemos esperar a volta do Senhor, nos guardando dos erros dos falsos evangelhos e dos falsos mestres. Olhem comigo novamente o verso 17. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso. Ele diz, vocês já sabem disso. Eu já disse para vocês sobre falsos mestres. Eu já falei para vocês sobre aqueles que se infiltram na igreja com o propósito de deturpar a palavra, de arrastar pessoas. Então vocês já estão sabendo disso. E visto que vocês já sabem disso, tenham cuidado. Aqui, se pudesse, Pedro colocaria uma imagem, né? Como nós temos algumas placas de perigo, cuidado. Atenção. Já viram aquela placa escrito assim, atenção, e ela tem um destaque, tem uma cor para destacar, porque é algo muito importante. Pedro está dizendo assim, tomem cuidado, tenham muita atenção,
para que vocês não sejam arrastados. Olha o que Pedro diz: tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Irmãos queridos, antes de apresentar o plano de ataque para o crescimento, Pedro apresenta o plano de defesa. Aliás, há coisas que precisamos ter de defesa para que possamos crescer. Um organismo saudável, ele precisa ter mecanismos de defesa. Ele precisa ter anticorpos para que o protejam. Nós precisamos de sistemas de defesa. E Pedro vai falar sobre um sistema de defesa antes de apresentar o sistema de crescimento. Ele diz: não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados. Esses insubordinados são descritos por Pedro nos versículos anteriores como aqueles que não têm instrução e são instáveis, que deturpam a palavra de Deus. Nós vimos isso na semana passada, no domingo passado, ao olharmos para o versículo de número 16. Pedro diz: eles não têm instrução, são inculpáveis e são instáveis. Esses são os insubordinados. Gente que não tem a compreensão da palavra do Senhor. Mas não é porque, coitados, ninguém os instruiu. É porque eles não querem saber da palavra do Senhor. Eles têm um interesse deles, eles têm a palavra deles. E se alguém vier com a palavra do Senhor, eles vão dar um jeito de distorcer, para que a palavra fale o que eles querem que a palavra de Deus fale. E eles distorcem a palavra do Senhor, eles distorcem o Evangelho. E com isso eles têm o propósito de arrastar aqueles que estão desatentos, os incautos, aqueles que não estão prestando atenção, daqueles que não estão vigiando. Pedro diz: tomem cuidado. Esses insubordinados, eles são descritos por Pedro no capítulo 2. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, você observar o versículo de número 1, ele diz: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Esses insubordinados são os falsos mestres que surgem na igreja, que podem parecer pessoas boas, pessoas interessadas, mas são pessoas que distorcem a palavra do Senhor. Eles não têm compromisso com um crescimento espiritual. Eles têm compromisso em arrastar as pessoas para que elas não cresçam espiritualmente. E nós temos tomado cuidado. Nós temos tomado cuidado com os possíveis insubordinados que podem surgir em nosso meio, querendo nos arrastar e atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Esses insubordinados, meus irmãos, diz Pedro no capítulo 2, eles têm um propósito de introduzir heresias destruidoras. A heresia não é algo que simplesmente surge para que as pessoas comentem e pronto. A heresia surge no meio do povo de Deus e ela destrói vidas, ela destrói famílias, ela destrói igrejas. Não é incomum encontrarmos em algumas regiões igrejas abandonadas, igrejas que já foram vendidas, porque heresias passaram por ali e destruíram as igrejas, destruíram as pessoas. Pedro, no capítulo 2, verso 2, diz que eles têm práticas libertinas, e no verso 3 do capítulo 2, ele diz que eles são movidos por avareza, exploram com palavras fictícias. Eles não pregam o Evangelho, porque o Evangelho dá crescimento, o Evangelho, a doutrina verdadeira, dá crescimento ao povo de Deus. Eles distorcem a palavra, eles dizem palavras fictícias, palavras que não nos fazem crescer, pelo contrário, atrapalham o nosso crescimento. Ainda no capítulo 2, no verso 12, Pedro diz que eles são os que falam mal daquilo que não entendem. No verso 14 ele diz: enganam almas inconstantes. No verso 18 ele diz: são os que, falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal. E, por final do verso 19 do capítulo 2, ele diz que esses insubordinados prometem-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. É por isso, meus irmãos, que Pedro está dizendo agora, no verso de número 17 do capítulo 3, ele diz: já que vocês sabem disso, tenham cuidado. Eu já disse para vocês que essas pessoas
não têm compromisso com a verdade. Eu já disse para vocês que o objetivo deles é a destruição da vida de vocês. Eu já disse para vocês que eles querem arrastar vocês para o mal. Então tenham cuidado. Enquanto aguardamos, queridos, o dia do Senhor, precisamos estar alertas. Não é por acaso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós precisamos estar alertas, meus irmãos, contra os insubordinados. Aliás, Pedro não diz isso aqui, mas eu acrescento: precisamos estar alertas contra o nosso próprio coração. Precisamos estar alertas contra nós mesmos quando também agimos de forma insubordinada contra o Senhor. Então, meus irmãos, Pedro escreve: tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Ser arrastado por esses insubordinados, falsos mestres, é ser levado a cair de um estado de firmeza. Pedro não está aqui ensinando que é possível perder a salvação. Não é isso que Pedro está dizendo. Eu acho interessante a forma como a Nova Versão Transformadora traduziu o verso 17. Ele diz: estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Aqui não é questão de salvação, é questão de firmeza espiritual. Aqueles que pertencem ao Senhor, e vejam, Pedro se refere àqueles nossos irmãos do passado como eleitos. Tanto na primeira quanto na segunda carta, nós vemos Pedro os chamando de eleitos, de irmãos. Gente que era salva, gente que não perde a salvação, mas que pode. Os que não são salvos podem se apostatar, é verdade. Mas os que são salvos correm o risco de cair da firmeza, de um estado de firmeza. Não percam a firmeza. Nós não podemos, meus irmãos, perder a firmeza. Nós precisamos crescer, é o contrário disso. Então, queridos, em primeiro lugar, aprendemos que precisamos estar atentos contra os falsos, os insubordinados, falsos mestres, que têm como propósito nos arrastar para que percamos a nossa firmeza. Sem firmeza não há crescimento. É por isso que na continuação, Pedro diz no início do verso 18, pelo contrário, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui vem, meus irmãos, a segunda lição para nós. Como viver, como aguardar a volta do Senhor. Além de aguardarmos com atenção para não sermos arrastados pelos falsos evangelhos, nós precisamos viver em crescimento contínuo na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos ler novamente o verso 18. Convido os irmãos que puderem para que leiam comigo. Leiamos. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Queridos irmãos, a vida cristã, a vida no Evangelho, é um chamado para o crescimento constante. Domingo passado, nós falamos sobre isso. Nós não fomos chamados para ficarmos estagnados, esperando a morte chegar ou Jesus voltar. Não há no cristianismo, no Evangelho, esta possibilidade. Eu atingi um patamar, né? Não existe o pronto atingir o limite máximo de crescimento, de relacionamento com Deus, não. A vida no Evangelho é uma vida em constante crescimento, à semelhança de Cristo. A vida no Evangelho é um chamado para um discipulado verdadeiro, de desenvolvimento espiritual, no processo progressivo da santificação. É uma vida, meus irmãos, onde somos chamados a buscar aquilo que é mais importante, conhecer mais o Senhor. E continuarmos prosseguindo, conhecendo o Senhor. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, diz Pedro. O que é, queridos irmãos, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É interessante que alguns comentaristas, eles ficam questionando, será que esse crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo tem a ver com crescimento naquilo que o Senhor me deu de conhecimento?
Eles dizem, por exemplo, será que é um crescimento daquilo que eu posso ainda atingir de Cristo ou aquilo que Ele já me deu? Na verdade, meus irmãos, podemos dizer que as duas coisas. Pedro está dizendo que os crentes devem crescer tanto na graça como no conhecimento de Jesus, que Jesus concede, como também crescer na graça e no conhecimento que nós temos a respeito de Cristo. Estas duas coisas. E crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu creio que um comentarista bíblico chamado Simon Kistemaker diz bem, em resumo, Pedro exorta os crentes a se tornarem mais como o Mestre, demonstrando características de Cristo em suas vidas. É que o Douglas disse ainda há pouco. É um chamado, meus irmãos, para sermos imitadores de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em nós, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, envolve crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam, queridos, que crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo é crescer em comunhão, é crescer em relacionamento com o Senhor. É possível e devemos buscar cada vez mais, como diz o antigo hino, mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, seus conselhos receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo. Este, meus irmãos, deve ser o nosso alento, o nosso desejo, o nosso propósito, a nossa busca mais de Cristo. É ser cada vez mais parecido com Cristo. Pedro, desde a primeira epístola, tem tratado sobre isso, falado sobre crescimento. Se você olhar lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 2, basta voltar um pouquinho. Veja só, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, verso de número 1. 1 Pedro 2:1, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento. Vejam que o crescimento envolve um desejo pelo alimento sólido. É por isso que Pedro começa antes dizendo no verso 17 que precisamos tomar cuidado com aqueles que distorcem a palavra. Porque se a palavra é distorcida, não haverá o genuíno leite espiritual. Como crescer se o alimento não é bom? Se um bebê não tiver o leite que ele precisa, ele não vai se desenvolver. Se a criança não tiver o alimento necessário, ela não vai se desenvolver. Se nós, adultos, consumirmos um alimento estragado, não irá nos fazer bem. Então, queridos, é necessário, por isso que Pedro, no verso 1 aqui do capítulo 2, antes dele falar do genuíno leite, ele diz: abandonem maldade, engano, hipocrisia, inveja, como todo tipo de maledicência. Para crescermos é preciso tirarmos aquilo que atrapalha, que impede o crescimento, e desejarmos o genuíno leite espiritual. Pedro, na primeira carta, fala sobre santificação. Para crescermos espiritualmente, é necessário esse processo progressivo da santificação em crescimento espiritual. Pedro fala também de sofrimento, Pedro fala de amor de uns para com os outros, tudo que Deus pode usar para o nosso crescimento. Você se lembra de Romanos 8:28? Paulo diz assim: porquanto todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas envolvem o quê? Todas as coisas. Tudo, mesmo situações difíceis, sofrimento, dificuldades, pessoas difíceis na nossa vida. Deus, em sua soberania, aquele, como nós lemos no início do culto no Salmo 99, que reina, que dirige o universo, de acordo com o que nós sabemos, conhecemos a doutrina da providência de Deus, Deus dirige todas as coisas para a glória dele e o bem do seu povo. Deus permite coisas por vezes difíceis na nossa vida. Permite doença, permite desemprego, permite abandono, permite perseguição, permite pessoas difíceis, não para o nosso mal, mas para o nosso crescimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem a qual Paulo se refere em Romanos 8, ele explica no verso seguinte. É o propósito de Deus nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo.
Deus permite tudo para o nosso crescimento, para nos fazer mais parecidos com o seu amado Filho. Sabe qual é o problema? Que às vezes a gente desperdiça. Aí Deus permite uma situação difícil. E ao invés de você, naquela situação difícil, aproveitar aquela situação difícil para crescer à semelhança de Cristo, você reclama, você se desespera, você se revolta contra Deus. Ah, eu não aceito isso. Por que é que Deus está permitindo eu passar por isso? Eu não aceito. Quando Deus está permitindo aquilo justamente para o seu crescimento. Alguém disse acertadamente que é na escola do sofrimento em que nós aprendemos as lições mais preciosas da nossa vida, quando nós mais crescemos, e aí nós desperdiçamos. Deus permite pessoas difíceis às vezes na nossa vida, para exercitarmos a paciência, exercitarmos o perdão, exercitarmos o amor, ou seja, para crescermos à semelhança de Cristo. Está ouvindo, Cris? Deus permite pessoas difíceis, não desperdice isso. E às vezes nós desperdiçamos. Alguns vão para o caminho, eu não vou viver com essa pessoa tóxica. Não, mas são pessoas difíceis, e nós somos as pessoas difíceis também, que Deus vai usar para o nosso crescimento. Às vezes um cônjuge, às vezes um filho, às vezes um vizinho, às vezes um irmão da igreja, às vezes um colega de trabalho, um chefe, um funcionário. Pessoas difíceis que Deus coloca no nosso caminho, não para o nosso mal, não para nos rebelarmos contra Deus, não para nos afastarmos dessas pessoas, mas para que possamos crescer à semelhança de Cristo. Situações difíceis, para que possamos crescer à semelhança de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, assim como existem coisas que nos levam ao crescimento, existem coisas que podem nos atrapalhar de crescer. Pedro fala no verso 17 dos insubordinados. Aquela era a realidade daqueles nossos irmãos daqueles dias. Talvez a nossa realidade hoje seja mais o conforto que, em busca desse conforto, acabamos sendo impedidos de crescer, porque colocamos toda a nossa energia, todo o nosso propósito em uma vida confortável, e com isso deixamos de crescer. Eu me lembro da história, eu li, não me lembro em que livro, a história de um menino que encontrou um casulo e ele ficou observando o casulo e o inseto começou a sair daquele casulo, mas com dificuldade, e o menino acompanhando aquela situação, na boa intenção de ajudar aquele inseto a sair daquele casulo, ele foi lá e deu uma picotadinha. E aquele inseto que antes era naquele processo de transformação de lagarta para uma mariposa, um menino ao ajudar, o inseto saiu, aquela mariposa saiu do casulo, mas ficou andando e rodando e não conseguiu voar. Na intenção de ajudar aquela mariposa, o menino condenou aquela mariposa a uma curta vida sem poder voar. Porque no processo da saída do casulo, Deus faz tudo de forma perfeita. Naquela dificuldade para sair do casulo, é quando os fluidos das asas acabam podendo passar pelo corpo daquela mariposa e pelas asas, para que ela possa se desenvolver e desenvolver bem as suas asas e poder voar. Mas ao ajudar aquela mariposa, o menino acabou condenando a nunca voar. Irmãos, Deus permite situações difíceis e quando tendemos para o caminho mais fácil, e veja, não é que devemos gostar de sofrer, não é isso, mas é entender que por vezes precisamos passar por aquela situação, porque Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer mais parecidos com Cristo. Então vamos entender e não vamos desperdiçar. O pastor norte-americano John Piper, pastor da Igreja Batista Belém, ele escreveu um artigo chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Quando ele, diagnosticado com um câncer de próstata, ele entendeu que Deus tinha um propósito com aquela situação e ao invés dele se revoltar, ele iria buscar o tratamento, é verdade, mas buscando crescer no conhecimento de Cristo através daquela situação. Se você puder, leia. É possível encontrar este artigo na internet. Não Desperdice o Seu Câncer, John Piper.
E é isso, não vamos desperdiçar aquilo que Deus permite, não vamos pelo caminho mais fácil. O entretenimento tem impedido muitos de crescer. Cuidado com aquilo que te impede de crescer. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E Pedro termina esta epístola dizendo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos queridos, este é a terceira lição. Devemos viver, enquanto aguardamos a volta de Cristo, para o louvor e para a glória do Senhor. Devemos, meus irmãos, nos acautelar dos falsos mestres. Devemos buscar o crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual tem a ver com uma vida que glorifica o Senhor em todas as coisas. O que significa que tudo o que fazemos deve ser para a glória do Senhor. Como aprendemos nos nossos catecismos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. É assim, queridos, esse deve ser o nosso plano de vida, não apenas para 2023, mas a partir de agora para o resto da nossa vida. Uma vida de crescimento à semelhança de Cristo, crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, uma vida que glorifica ao Senhor. Busque fazer tudo o que você faz para a glória do Senhor. Resolva fazer do seu relacionamento com o seu cônjuge, do seu relacionamento com os seus filhos, com irmãos, do seu trabalho, do seu lazer, formas de glorificar a Cristo. É isso que Deus quer da nossa vida. E vivendo assim, seremos conformados à imagem de Cristo. Queridos irmãos, nesses últimos domingos, nós aprendemos nesta carta sobre o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Eu não sei se os irmãos aí da projeção poderiam colocar o cântico que nós acabamos de cantar, pelo menos o início do cântico, não sei se é possível, se ainda tem um arquivo aí, né, do PowerPoint. Eu creio, meus irmãos, que o cântico que nós cantamos ainda há pouco, o início do cântico expressa muito bem a nossa oração, a oração que deveríamos fazer. Se nós entendemos que devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, nós devemos, queridos, orar, pedindo exatamente isso. Ele diz assim, é o último cântico, não o Rei das Nações, o último, isso. Não o Rei das Nações, o que nós cantamos, venha sobre nós seu reino. Isso, venha sobre nós. Olha a primeira estrofe. Pode colocar a primeira estrofe aí na TV mesmo, Magno? Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Aliás, Jesus nos ensina a orar assim. Nos ensine a te imitar por aqui e em toda parte. Essa deve ser a nossa oração. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Essa, meus irmãos, deve ser a nossa oração. Venha sobre nós teu reino. Se nós desejamos crescer à semelhança de Cristo, no conhecimento, na graça do Senhor, nós devemos desejar que o Senhor seja tudo em nós.